Basília Rodrigues entra em cena mais uma vez. Basília, há uma expectativa, então, muito grande nas próximas horas para saber se o ministro Celso de Mello vai levantar o sigilo, total aí dessa gravação, ou seja, se vai permitir a divulgação desse vídeo na íntegra ou só uma parte dessa gravação. Enfim, o que a gente sabe é que há uma guerra aí de versões, Fontes da CNN, então, disseram que a gravação complicaria a vida do presidente Jair Bolsonaro. Investigadores disseram ao nosso analista Caio Junqueira que diminuem aí a relevância do vídeo de reunião. Então, o que você tem para trazer para a gente sobre esse assunto? O presidente Jair Bolsonaro acabou falando ali na rampa do Palácio do Planalto que não há a palavra Polícia Federal nesse vídeo da reunião ministerial. Basília. Ele é contestado pelos próprios ministros, que ontem depuseram aqui em Brasília e que afirmaram que sim, o presidente Jair Bolsonaro falou de Polícia Federal nesta reunião no fim de abril. Vale destacar, Thaís, que essa decisão do ministro Celso de Mello, a gente está falando então da Justiça, sobre tirar o sigilo sobre esse conteúdo, deve sair ainda nesta semana. O ministro deu 48 horas para as partes, tanto o advogado do presidente, a Advocacia Geral da União, quanto a Procuradoria-Geral da República e também os advogados de Sérgio Moro pudessem se manifestar, tira ou não o sigilo sobre esse conteúdo. Após ouvir essas partes, porque tem um caráter aí meramente opinativo, a decisão mesmo é do ministro Celso de Mello e há expectativa de que ele anuncie ainda nesta semana. Vale a gente destacar aí, seguindo essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que o vídeo não é de Bolsonaro. Bolsonaro está no vídeo, ele foi feito dentro do Palácio do Planalto, mas a posse, o sentido de propriedade sobre este vídeo não existe relacionado à figura do presidente da República. É um vídeo oficial, institucional, é um vídeo do governo, um documento público. Tanto é que a Justiça está obrigou o presidente a entregar esse conteúdo às mãos dos investigadores, ou seja, não caberia somente a ele decidir o que fazer sobre esse vídeo e áudios, Ô Basília, qual o peso desse vídeo nessa investigação? A gente já consegue mensurar esse peso, mesmo sem saber o que de fato é o conteúdo, de fato, que está nessa gravação? A gente consegue mensurar isso? É uma prova material, na visão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, prova de que ele foi pressionado, que houve uma tentativa de interferência na Polícia Federal. Na visão de auxiliares de Bolsonaro, prova de que ele só estava demonstrando cuidado, preocupação com a própria família, em especial com os seus filhos. Há uma divergência de versões de quem assistiu esse conteúdo, tanto investigadores e advogados. É bom que você que esteja acompanhando a CNN possa saber disso. Muitas pessoas já assistiram esse conteúdo e todas elas têm diferentes versões, diferentes opiniões sobre o que se passou aí na tela dessa televisão ontem, nessa sessão, espécie de sessão que se deu dentro da Polícia Federal, do Instituto Nacional de Criminalística da PF aqui em Brasília. Para alguns, ficou claro que o presidente tratava, sim, de uma troca na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e o quanto isso poderia prejudicar a sua família. Para outros, ao tratar aí de seus familiares, de acordo com um procurador da PGR, ele fez uma menção à família, mas isso não significa dizer que ele estivesse tentando proteger o seu núcleo familiar de alguma investigação. É aberto, sim, a interpretações. Para alguns desses interlocutores, as palavras de Bolsonaro diziam respeito à segurança pessoal, um vigilante, um segurança comum, até da própria Polícia Federal, que cuidavam aí de seus familiares após o episódio da facada, em meio àquela conturbada campanha eleitoral que nós tivemos no fim de 2018. Agora a Justiça é que vai arbitrar isso. O que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer ao certo? Ele estava tratando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro ou de sua segurança pessoal? Pois é, Basília, a repercussão no Congresso Nacional já aconteceu, Alguns parlamentares já estão até pressionando aí o ministro Celso de Mello para que permita, sim, a divulgação total dessa gravação, Basília?
Ontem a gente ouviu alguns parlamentares aqui abertamente se manifestando favoráveis a um processo de impeachment, Thaís. Há até pouco tempo, algumas pessoas não falavam de forma tão escancarada sobre isso, justamente pelo estado de ebulição que a gente está tendo aí, né, de convulsão social, digamos assim, em alguns municípios que estão sofrendo com a Covid. Pois bem, ontem alguns parlamentares se reuniram num grupo contra o governo. Tá certo, Basília, obrigada aí pela sua análise, tá?